Vamos direto ao ponto. Na nossa análise de hoje, a gente vai ver como um único avanço médico, literalmente uma caneta, está funcionando como um catalisador gigantesco para uma transformação econômica profunda e super rápida aqui no Brasil. Pensa bem no seguinte cenário. Como é que um tratamento de saúde consegue derrubar, de uma hora para outra, as vendas de doces no supermercado? E mais, criar um efeito dominó que afeta cadeias de suprimentos no mundo todo. É exatamente essa onda de choque na nossa economia que a gente vai desvendar agora. Para entender o tamanho da coisa, a gente tem que olhar para a escala monumental desse número. O Brasil já é o segundo maior mercado global para essa categoria de medicamentos. Gente, estamos falando de uma projeção de 10 bilhões de reais sendo movimentados já em 2025. Para dar uma perspectiva, isso é 4% de todo o faturamento do varejo farmacêutico nacional. É muita coisa. Mas afinal, o que está por trás de uma cifra tão absurda? A resposta está na biologia. A semaglutida é uma molécula que imita o nosso hormônio natural GLP-1. Na prática, ela não só controla o açúcar no sangue, mas dá aquela sensação de saciedade muito mais rápido. O resultado imediato? Os pacientes reduzem a ingestão de calorias por dia entre 20% e 35%. E é justamente esse corte brutal nas calorias que é a primeira peça do dominó caindo na economia. Seção 1. O novo carrinho de compras. A mudança nos hábitos de supermercado e os dados por trás disso. Analisando mais de 15 bilhões de tickets de supermercado, o contraste é simplesmente gritante. Com a perda do apetite por causa do remédio, as vendas de açúcar literalmente despencaram mais de 21%. Biscoitos caíram quase 20% e chocolates mais de 15%. Mas olha o outro lado. Tem uma disparada enorme na busca por alimentos mais saudáveis. A procura por verduras saltou 41%, seguida de perto por legumes e frutas. Os dados mostram que 53% dos consumidores cortaram os doces, enquanto quase a outra metade correu para escolhas muito mais nutritivas e funcionais. E aqui entra um ponto fascinante sobre essa mudança de prioridade. Se o doce está em queda livre, os holofotes agora se voltam para as proteínas e suplementos. Quer um exemplo claro? O crescimento absurdo, astronômico mesmo, de 672% nas vendas de creatina. Os isotônicos e energéticos também decolaram com mais de 85% de alta. É uma migração muito nítida para a alimentação de performance, sabe? As pessoas querem preservar a massa muscular e manter a energia enquanto perdem peso. O peso de todos esses números do varejo fica ainda mais evidente quando a gente escuta quem vive isso no dia a dia. Como pontuou Carlos Correia, diretor-geral da APAS, o brasileiro não está só mudando o hábito, ele está reescrevendo totalmente a relação dele com a comida. Aquela queda lá atrás nas calorias mudou as regras do jogo, e a indústria não tem outra escolha a não ser aceitar e se adaptar a essa nova realidade. Seção 2. Efeito em outras indústrias. Indo muito além dos corredores de alimentação. E as ondas de choque desse fenômeno, claro, não param no supermercado. O efeito cascata em outros setores é de cair o queixo. Os dados indicam que a vontade de consumir bebida alcoólica chega a cair 40% entre os usuários. Isso já está gerando um boom na procura por cervejas com zero álcool ou de baixa caloria. Até as idas aos restaurantes estão diminuindo. Agora, olha que loucura. Na outra ponta, o setor de moda está vendo um pico de demanda. Afinal, com uma perda de 15 a 20% do peso corporal, as pessoas precisam renovar o guarda-roupas inteiro. E a coisa vai longe. Até na ortopedia já tem projeção de que com menos sobrecarga nas articulações, a gente vai ver bem menos cirurgias de prótese de joelho e quadril no futuro. Seção 3. A reação das empresas. O pivô estratégico corporativo. É óbvio que as gigantes globais não iam ficar paradas, né? A mudança na estratégia corporativa é imensa. A estratégia de sempre era vender muito volume, porções enormes, focando quase sempre na indulgência e no peso calórico alto. Mas a ascensão da semaglutida forçou uma migração total para a tal da nutrição de precisão. O foco virou de cabeça para baixo. Agora a ideia é vender porções bem menores e controladas, mas com uma densidade nutricional altíssima, priorizando proteínas e fibras. A lógica é simples. Se a pessoa está comendo menos, cada mordida tem que entregar o máximo de valor possível. Quer um exemplo bem prático de como isso está acontecendo? A Nestlé acabou de lançar uma linha inteira chamada Vital Pursuit, desenhada sob medida para as necessidades de quem usa medicamentos da classe GLP-1. O cardápio tem 12 refeições congeladas. Tem uma pizza de frango, por exemplo, que entrega incríveis 33 gramas de proteína e 17 gramas de fibras, mantendo os carboidratos em meras 8 graminhas. Em vez de brigar com a inovação médica, as empresas de alimentos estão se adaptando na velocidade da luz para criar produtos totalmente novos. Seção 4. O fim das patentes.
o iminente tsunami de mercado em 2026. Olha, por mais intensas que sejam essas mudanças que a gente discutiu no varejo e nas indústrias, acredite, isso é só um aquecimento porque está vindo por aí. A verdadeira virada de chave, o tsunami mesmo, está marcado para março de 2026, que é quando a patente da semaglutida cai de vez aqui no Brasil. Os especialistas já estão prevendo que a entrada dos genéricos vai jogar os preços nas farmácias lá para baixo, uma queda de 30% a 50%. Com isso, aquele mercado que a gente falou de 10 bilhões em 2025 simplesmente vai dobrar, batendo na casa dos 20 bilhões de reais no final de 2026. É a popularização massiva desse tratamento, puxada por versões muito mais acessíveis. E a indústria nacional de genéricos, claro, está numa corrida frenética contra o relógio para surfar essa onda. A Anvisa já está avaliando mais de uma dezena de pedidos para registrar genéricos com esse princípio ativo. Laboratórios nacionais estão se posicionando de um jeito super agressivo. A Ames, só para citar um exemplo, anunciou um baita investimento de cerca de R$ 1 bilhão numa fábrica em Hortolândia, no interior de São Paulo, já preparada para produzir 750 mil canetas. Ou seja, as engrenagens para inundar o mercado já estão girando rapidinho. No fundo, o que a gente está acompanhando não é só o sucesso de um remédio para perda de peso. Para a economia, isso ilustra de um jeito formidável aquele conceito clássico do economista Joseph Schumpeter, a destruição criativa. Uma única inovação médica surge com tanta eficácia técnica que ela entra quebrando totalmente o status quo, substituindo modelos antigos e forçando todo o ambiente econômico a se organizar, mexendo em tudo, desde as gôndolas de doces do mercado até o planejamento cirúrgico de um hospital. O que nos leva à grande reflexão final dessa análise. A onda de choque gerada pelos análogos do GLP-1 prova definitivamente que nenhum setor vive isolado no seu próprio mundo. Uma alteração biológica reescreveu o carrinho de compras do brasileiro e já está reconfigurando a cadeia de suprimentos global. A pergunta mais provocativa que fica martelando no fim das contas é: como os outros setores vão se adaptar e redesenhar suas estratégias quando essa onda imparável de destruição criativa bater nas portas deles?